É inadmissível a situação que o Flamengo está enfrentando nesse momento por causa do técnico Vitor Pereira. Tomamos um vexame no Maracanã, 4-1 para o Fluminense. Uma virada praticamente histórica, porque nós tínhamos a vantagem de 2 gols. E tomamos praticamente um vexame. Passamos vergonha no Maracanã. 4-1 por causa do técnico Vitor Pereira. E ele não deve mais continuar no Flamengo. Demissão deve estar na mesa do Flamengo. Porque, meu amigo, não dá mais. A torcida já não quer mais. Você quer ver uma coisa? Vamos fazer o seguinte. Você que apoia a demissão do técnico Vitor Pereira, deixa o like no vídeo. E escreva nos comentários. Não somente assiste o vídeo, não. Não seja imparcial, torcedor. Vai nos comentários e escreva aqui embaixo o que você acha. Deve continuar ou ele deve sair? Escreva aqui embaixo. E deixa o like se você aprova a saída. A diretoria tirou o Flamengo das mãos do técnico Dorival Júnior e colocou o Flamengo nas mãos do Vitor Pereira, que não havia ganhado nenhum título aqui no Brasil. Ele ganhou alguns anos afora, mas aqui no Brasil não conseguiu ganhar nenhum título. E, meu amigo, olha só o que aconteceu. Passamos uma vergonha. E tem muito jornalista aí que tá passando pano no Vitor Pereira. Tá passando a mão na cabecinha do Vitor Pereira, dizendo que ele é um bom técnico, que ele tem que continuar o trabalho dele, mas tá aí. Vai continuar perdendo até quando? Perdemos 5 títulos. Começo de ano, perdemos 5 títulos. Já estamos indo para metade do ano. Daqui a pouco vai estar acabando o ano, perdendo, e a diretoria dizendo tem que dar tempo pro técnico. Não dá mais, meu amigo. Acabou. Escreva nos comentários se pra você também acabou a linha pro técnico Vitor Pereira e também deixa o like se você acha que ele tem que sair. Vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Mas o Fluminense de alguma maneira conseguiu inverter o astral dessa final. Sim, né? Porque sai de um 2-0 negativo, abordar na minha coluna de hoje, Grafite, porque, claro, você tem as decisões que são técnicas, que são de preparação física, se o jogador vai estar mais cansado ou não vai, isso a gente vai ver dentro de campo, mas tem o lado psicológico. E o Fluminense, em vez de entrar abatido pela derrota no primeiro jogo, entrou motivado pela vitória na Libertadores. E o Flamengo entrou confuso em campo, né? Confuso no sentido de, será que esse time está dando certo mesmo? Não traz o astral da primeira vitória, né? Traz o baixo astral da derrota para o Alcas. Aquele negócio do virar a chave. Jogou domingo, ganhou 2-0 o Flamengo, vai na quarta-feira e perde. O Fluminense perdeu 2-0, chegou na quarta e perde. Eu nunca vi um time chegar numa final com a vantagem de 2-0 num momento psicologicamente abaixo do que o oponente que tem que buscar. Eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo isso no futebol. É verdade. O Flamengo entrou psicologicamente abaixo do que o Fluminense para esse jogo, por conta do jogo do meio de semana. E essa vantagem de 2 gols nunca tinha sido superada numa final de Campeonato Carioca. Nunca um time que saiu perdendo o primeiro jogo por 2 gols... Por 2 gols. Conseguiu depois ser campeão. E essa vitória, porque o gol do Flamengo, eu estava com essa informação até os últimos minutos, mas o Flamengo fez um gol, talvez tenha mudado aí alguma coisa. Os 4-0 vinham sendo a pior derrota numa final de Carioca desde os anos 50. Aí com 4-1 a diferença é de 3 gols. A gente vai trazer aí alguns resultados históricos. E esse resultado claro. Vai ficar marcado. Né, na história do confronto, na história do Campeonato Carioca. Temos aí alguns placares impactantes aí de finais, né? O Vasco venceu o América por 5-0 em 1929. Aí agora o Fluminense está essa vitória de agora está em segundo lugar nesse ranking, né? Com outro 4-1 do mesmo Fluminense sobre o Botafogo em 2012. Se não estou errado, o 4-1 do Fluminense no Botafogo em 12 era o primeiro jogo. São derrotas Minha memória não me traiu partidas de final. Partidas de final. Não necessariamente no jogo decisivo. O América fez 4-1 no Flamengo em 55. O Flamengo foi campeão. E o Flamengo devolveu lá. Isso. 4-1 no segundo jogo. É o tricampeonato do Flamengo de 55. Mas então não bate com essa informação de que ninguém jamais tirou uma diferença de 2 gols. Mas ali tinha uma final em 3 jogos. Aí temos que estudar o regulamento. Tá bom. Então, pelo visto, em finais com 2 jogos, ninguém tinha conseguido tirar os 2 gols que o Fluminense tirou. E o Fluminense já tinha feito 4-1 no Flamengo em 1936. Repete. Mas você vê como é que a gente foi buscar longe na história aí, né? Alguém era criança aqui, 1936? Não, né? Não. Chega tanto, não. O mais pertinho que a gente conseguiu ir foi 2012. Vamos mostrar os números do Vitor Pereira, o trabalho dele até o momento no Flamengo. Muita gente dava a decisão do Campeonato Carioca como uma chance para ele permanecer no cargo, né? E do jeito que acabou, a gente está esperando entender o que vai acontecer, hein?
no vestiário do Flamengo. 20 jogos, 10 vitórias, 8 derrotas. Um aproveitamento de 53,3%. Significa que o Flamengo só tem 2 empates, né? Só fazer uma conta simples ali. Com 37 gols a favor e 24 gols sofridos. Eu sempre gosto de projetar assim. Se fosse no Campeonato Brasileiro, esse time estava fazendo o quê? Estaria indo para a Libertadores. Mas tem um ponto diferente. Vou fazer até uma conta aqui. Tem um ponto diferente nesses números aí, né, Barreto? Porque são 4 decisões de títulos, né? Nesse tempo, né? A Recopa, a Supercopa, o Mundial de Clubes e agora o Campeonato, né? Se é um clube que não está São 60 pontos. Esse aproveitamento são 60 pontos do Campeonato Brasileiro. De 10 jogos, ele fez 1 contra o Palmeiras e 2 contra o Independente Del Valle, que já valiam uma taça. Isso. Né? Fez semifinal e disputa do 3º lugar no Mundial. E fez 2 jogos de final contra o Fluminense. Né? Então, em 20 jogos, 7 envolviam algum tipo de decisão. O time em preparação botar ainda. 8, porque a última rodada da Taça Guanabara valia ali contra o Fluminense? 7,5. É uma disputa de troféu, né? O que acontece? Eu acho não era uma final, o que eu digo é que não era uma final. Era um jogo do campeonato, mas ganhou um contorno decisivo. Eu sei que no final é isso que vai contar, são os números que vão contar. Só que eu acho que tem uma coisa mais importante do que os números nessa trajetória, que são as sensações que o time transmite. Sim. Eu acho que existe um aspecto a ponderar não é dizer a favor do Vitor Pereira, é ponderar para a gente contextualizar esses números. É uma temporada absolutamente atípica, né? Que ela começa com algumas urgências, entre aspas. Uma Supercopa do Brasil que mobilizava muito o torcedor e pela rivalidade Flamengo e Palmeiras, ela mobiliza hoje o futebol brasileiro. Uma disputa de Mundial, depois uma disputa de Recopa Sul-Americana e praticamente em seguida a reta final de campeonato estadual com estreia na Libertadores. Para um treinador, e aí a questão é que precisava ser ponderada por quem tomou a decisão de fazer a troca. Saber que estava assumindo esse nível de risco. O risco Flamengo foi lá no alto com a troca. Eu não estou discutindo se a troca do Dorival por Vitor Pereira foi correta ou não. Estou discutindo que nesse tipo de temporada se jogou o risco Flamengo lá no alto. A temporada passada do Flamengo não poderia ter uma pausa tão grande e uma troca de comando tão grande como foi. Ainda mais se você tem alguém tão disposto a promover alterações estruturais na forma do time jogar, em termos de nomes, de separar, entre aspas, o quarteto ofensivo, de mudar a maneira de jogar, mudar a maneira de atacar, o ritmo de ataque, de um time com mais troca de passe e pausa para um time mais vertical, de um time que construía por dentro para um time que constrói muito por fora, que sai em velocidade, que eventualmente defende com vai da linha de 4 para a linha de 5. Se você tem um perfil de trabalho tão diferente, esse risco se multiplica. E aí, o trabalho é justo dizer que é como se o trabalho do Vitor Pereira, de fato, começasse após o Mundial. Que a minha sensação é que as urgências impostas por Supercopa e Mundial fizeram ele tentar trabalhar com algo mais próximo, com diferenças, mas um pouco mais próximo do que se fazia no ano passado até o Mundial. O time não jogou bem e, por mais que as mudanças dele imponham um choque cultural e seja possível jogar bem de outra maneira, não é, a forma que o Flamengo jogava ano passado não é a única maneira de se jogar futebol, a forma do Diniz jogar não é a única maneira de jogar futebol e ganhar. O fato é que, seja qual for o estilo escolhido, por enquanto, os sinais não são de um time que jogue bem. O Flamengo, à sua maneira, tem jogado mal. E tem jogado muito mal. 54%, a gente mostrou ali 53, alguma coisa, né? É o aproveitamento do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2022. Que foi o Flamengo que terminou o Flamengo que terminou em quinto lugar. né? Aliás, é bom registrar atrás do Fluminense. Né? A gente tem falado de uma freguesia recente do Flamengo para o Fluminense. Até por isso, em alguns programas da casa, como o que eu apresento, o Redação Sport TV, que eu apresento durante a semana, a gente tratava o Fluminense como favorito à conquista do título carioca, né? Muito em função também, não só do que é o ano de cada clube até agora, mas desse histórico recente de confrontos. Né? O bom Campeonato Brasileiro que fez o ano passado, chegou na semifinal da Copa do Brasil. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians, se classificou para a fase de grupos da Libertadores e teve a manutenção de um trabalho do Diniz. E a chegada de jogadores como o Marcelo. Ou seja, o Fluminense é favorito, era favorito para ganhar o Campeonato Carioca. E aí é inevitável a gente projetar, diante de um jogo como o de hoje, porque ele coroa essa primeira parte da temporada, é inevitável a gente tentar pensar
com que status o Fluminense entra no Campeonato Brasileiro, né? Sempre tem a dúvida com relação à extensão do elenco. A gente conversava sobre isso antes. Achado algumas soluções interessantes. Veja, você pega o time de hoje. O time de hoje, que entrou em campo, tinha o Guga, né? É um acréscimo. Não tinha o Samuel Xavier, não tinha o Martinelli. E a base do Fluminense novamente contribuindo com jogadores que ganham muito destaque, porque o Alexander resolveu, entre aspas, problemas na lateral esquerda durante um período e agora na posição dele, ele desfilou hoje no Maracanã. Tem Vitor Mendes como um zagueiro, uma reposição para a zaga. Tem Lima, que é um jogador que tem entrado em várias funções do meio para frente. Tem o Gabriel Pirani, que parece ser adaptado. Mas aí eu não consigo entender como é que... Os caras ficaram 2 semanas sem jogar, pouparam o time titular no meio de semana, um erro pra mim. Pouparam o time titular no meio de semana. Coisa que o Flu não fez. Eu acho que mas aí quem... Não dá pra explicar pelo aspecto físico, não pode ser. Mas quem cobra essa galera? No ano passado, no início do ano, o Marcos Braz tinha prometido explicação sobre processos no Flamengo. Departamento médico, porquê de várias lesões... integração entre departamentos, algo que é sempre questionado nas entrelinhas por técnicos que saem do Flamengo, e essa explicação nunca aconteceu. Explicação de Marcos Braz, diretoria do Flamengo, departamento de futebol, é demitir e apresentar técnico novo. Não existe ali uma metodologia, uma linha de trabalho no Flamengo, e isso, pela potência financeira que o Flamengo se tornou, é inadmissível. E quem tem de ser cobrado por essa parte não é o treinador. Não é, se ficar só no Vitor Pereira, o Flamengo vai tapar sol com a peneira. Breiler, só para corroborar o que você disse, se você pegar o meio-campo e ataque do Fluminense hoje, a dupla de volantes, André Alexander, base, John Arias, Keno, Ganso e Cano, que veio em fim de contrato, o Gerson sozinho custou muito mais que todos esses jogadores. Não estou dizendo nem que o Flamengo não vai fazer uma temporada, no final das contas, com conquistas maiores que a do Fluminense, que ele continuar com mais condições. Mas quando você fala de investimento, e nós estamos em abril, só o Gerson custou mais. Você criticou o Gerson com razão, não tem jogado tão bem. Mas até que ninguém tem jogado tão bem, eu não sei mas até que ponto o Gerson não ter se readaptado ao futebol brasileiro não tem a ver com questão física. A gente não viu até hoje nessa temporada o Gerson inteiro fisicamente, porque não tem condição o Gerson jogar tão pouco pela qualidade técnica que tem. Até que ponto o Flamengo sabia o que queria quando foi contratar o Gerson? E aí não é discutir a qualidade dele, é discutir quem você perde, quem você precisa e quem você quer gastar só porque é um jogador identificado, o Coringa... Sabendo que ia perder o João Gomes, hein? Tá querendo voltar, eu tenho dinheiro... Até que ponto o Flamengo sabia também o que queria com o Gerson? Eu acho que tem o benefício da nossa dúvida, porque o Flamengo mostra que não sabe muita coisa... Ô Pedro, você tem dúvida se o Flamengo contratou o Gerson... Aquele Gerson, da época do Jorge Jesus? Mas aí você aquele jogador. Repete, porque é isso. O Gerson esteve aqui, brilhou, arrebentou e tal, chegou a ser cotado para a seleção brasileira e tal. É o Gerson. Falar do Vitor. Aí falar do Vitor é falar do óbvio. Não ganhou mais uma final, vai cair, quem é que vem, quem é que não vem. O debate é muito mais amplo. E acho que também a gente não pode esquecer. O Vitor, ele é anulado, ele é aniquilado, o trabalho dele cai. É mais questionado, tem mais motivo para quem pede a demissão dele, por conta do bom trabalho do outro lado. O que o Diniz faz no segundo tempo, daquele Fla-Flu que vai letar essa Guanabara, sabe? Não adianta olhar só para o Vitor. O que o Diniz faz nos 20, 25 minutos iniciais do jogo passado, que em tese o Vitor Pereira entra com uma formação para tentar anular o Flamengo nos 20, 25 minutos, não consegue. O que o Diniz faz hoje... Então, assim... Tem sempre um outro lado também trabalhando muito. E é uma pena. Tomara que a gente que eu digo, um debate como um todo, não caia só pela possível iminente saída do Vitor Pereira. Dizem aí que ele vai falar, hein? Ele vai falar, vai dar coletiva. Que ele vai falar. Só mais uma coisinha sobre a parte financeira. Só uma coisa curtinha. Eu só fui pesquisar aqui. Os valores anunciados, não estou falando que agora, tal, e nem que um, no final das contas, não será maior que o outro no seu clube, mas até o momento, o John Arias custou $600 mil. Lado de campo, né? Sim. Lado de campo, o Vitor Pereira, foi contratado. 13 milhões e meio de euros. Olha o Vitor Pereira. O jogo hoje, chegamos a esta final com todo o mérito. No jogo anterior, com o mesmo Fluminense, fomos superiores, na minha opinião. Hoje, de facto, temos que reconhecer que não tivemos ao nosso nível.
temos que trabalhar, reconhecer todos em conjunto, não eu, em primeiro lugar eu e os meus jogadores também, reconhecer que hoje ainda por algum motivo que ainda não consegui perceber, mas que tenho que conversar com eles, temos que conversar todos. A equipa não apresentou o nível que já vi esta época e vi no último jogo contra eles, por exemplo. Vitor, aqui atrás, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Nós sabemos que essa situação é muito delicada. Aqui os nossos colegas que estão aqui, acredito que nenhum tenha presenciado numa final de campeonato um placar ser revertido do jeito que foi o jogo de hoje. E, naturalmente, um dos principais assuntos que se fala nesse momento é sobre uma possível saída sua. E aí eu pergunto para você, sem vir da questão do Flamengo, para você, qual é o limite do Vitor Pereira? Se tem alguma condição que vai chegar em algum momento que existe a possibilidade de reconhecer e que não dá mais, ou se você realmente acredita que é possível reverter esse cenário na continuidade da temporada? Assim, como vocês sabeis, não sou eu o clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu, não é? Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de construir uma equipa forte, e estou mais do que convencido que isso é possível. Continuar a trabalhar, próximo treino conversar com os jogadores, evoluir, continuar o nosso trabalho, porque hoje de facto ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota. Tá aí, pessoal, tá aí as desculpas esfarrapadas aí do técnico Vitor Pereira. Agora vamos ver o que vai acontecer, porque provavelmente ele vai cair. Vai cair, porque a torcida já não quer mais o técnico Vitor Pereira. A diretoria não vai ser contra o que a torcida está falando, porque todo mundo viu, rapaz. A imprensa esportiva aí criticou o Vitor Pereira. Todo mundo falou. Não tem. Se continuar com o Vitor Pereira, aí é antilógico, meu amigo. Não tem explicação. Deixa o like no vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.